Bom dia, povo de Deus, como vocês estão nesse domingo? E amanheceu lindo, né? Espero que todos estejam bem, que todos estejam buscando cada vez mais esse Deus que tanto nós falamos e que nós queremos, não é? Bom, hoje essa palavra eu escolhi o título Cura do efeito e não da causa. E agora eu vou falar por que eu pensei nesse título e o porquê, né, da importância de nós entendemos como deve ser essa nossa cura. Eu estou lendo um livro, eu já falei, eu acho que na outra postagem, sobre, o nome do livro é Curai Enfermos e Expulsai Demônios, né? E o autor fala muito da cura da enfermidade física, que é para todos e que depende da fé, né? Eu acho que eu já falei um pouco de fé também esses dias atrás, mas e nessa última sexta-feira eu estava assistindo um programa que vocês devem até conhecer, chama Quilos Mortais, que é também sobre a cura física e que normalmente mostra sucesso, né, de pessoas que entraram lá com mais de 300 quilos, nem andavam, né, e no final acabam emagrecendo, né, e tendo uma vida na normalidade, não é isso? Porém, nesse episódio que eu assisti, eu acredito que foi na sexta-feira, não lembro exatamente, o paciente acabou morrendo. E duas coisas me chamaram a atenção. E acredito que vale para a nossa vida cristã, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu escrevi aqui todo o meu pensamento, então eu vou ler bastante para eu não me perder, tá bom? E também essa parte, né, do que eu entendi, do que eu vou trazer para a vida cristã, talvez você ouça o que eu estou falando e você fala, não é isso, não é aquilo. Mas pelo menos preste atenção nos versículos que eu vou ler depois, não é isso? Tudo que você ouve, né, na igreja ou de outras palavras, tem uma coisa muito interessante, retém o que é bom, não é isso? Se algo não estiver de acordo, mas pelo menos os versículos que eu estiver lendo, com certeza vocês vão saber que é bom, porque vem de Deus, amém? Então, primeiro eu vou falar das duas coisas que aconteceram no programa, e depois eu vou compará-la com a nossa vida cristã, que foi o que eu tive em pensamento. A primeira foi que no início do tratamento, o rapaz começou a ir muito bem. Ele precisava caminhar e se exercitar para perder quilos, para depois ser aprovado para a cirurgia. Esse programa sempre faz isso, né? Ele faz uma prova, o médico faz uma prova com a pessoa, quer que ela emagreça primeiro para saber que depois da cirurgia ela vai continuar naquele ritmo, não é? Porque não adianta ela fazer a cirurgia e depois voltar a comer como comia, que não vai resolver nada. Então, primeiro ele faz esse teste. Em pouco tempo, esse rapaz foi surpreendente, ele emagreceu mais de 100 quilos, eu acredito, né? Então aí ele tinha, além da gordura enorme, né, que ele tinha dois problemas. Ele tinha duas bolas do lado da barriga, uma de cada lado, enormes, né? Então o médico aprovou ele, né, como ele foi tão bem no início, para fazer a primeira cirurgia e tirou aquela bola que ficava do lado da barriga. Aí o médico pesou aquela bola, só aquele pedaço era 18 quilos. Então, o que aconteceu? A partir ele tirou isso, com certeza ele ia começar a caminhar melhor, não é? E ia ficar melhor para ele a vida. Ele tinha que continuar a exercitar, ele tinha que continuar a fazer as caminhadas, para o médico depois fazer a segunda cirurgia, tirar a bola do outro lado, e depois, no final, fazer a principal, que é a redução do estômago, não é? É o que o médico queria fazer. Porém, né, depois dessa primeira cirurgia, aí começou o problema. O médico acabou descobrindo que esse paciente ele era viciado em analgésico. E como ele estava lá no hospital, com certeza a quantidade era bem menor do que ele estava acostumado a tomar. E chegou um momento que ele até forçou aonde foi feita a cirurgia para aqueles pontos abrirem, porque aí as enfermeiras iam ver que estava aberto, que ele sentia muita dor, e as enfermeiras com certeza iriam dar mais analgésico para ele, que é o que ele realmente queria. Porém, isso não aconteceu, porque o médico já tinha descoberto que ele estava viciado nesse analgésico, ele fez alguns exames antes da cirurgia e viu que a quantidade no sangue dele de analgésico era muito grande, muito além do normal.
E o que aconteceu com ele? O vício foi mais forte, ou pelo menos, né, ele não teve mais ânimo de continuar a fazer os exercícios, a andar, né? E ele foi alertado, o médico falava com ele e tudo mais, mas não adiantou, né? Ele se transformou em uma outra pessoa e no final o corpo dele não aguentou e ele morreu. Então essa é a primeira parte que me chamou a atenção, que depois eu vou comparar lá embaixo com a nossa vida cristã. E a segunda coisa foi o comentário do médico. No final do programa ele fez um comentário interessante. Ele disse que o rapaz foi muito tarde procurar ajuda e que sempre os tratamentos que ele fez anteriormente foi um paliativo. Ou seja, sempre que ele tinha algum problema, ele ia nos médicos, o que os médicos faziam? Receitavam os analgésicos para resolver o efeito do problema, resolver apenas o sintoma do problema. Então, esse foi a segunda coisa interessante que eu achei no finalzinho desse episódio. E agora eu vou tentar relacionar essas duas coisas com a nossa vida cristã, não é? Que foi o meu entendimento. O primeiro, né, do rapaz, me lembrou a parábola da semente, né, que eu vou ler agora. Ó. Isso está em Marcos 4, do 3 ao 8. Eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, a saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. E aí, aonde, Edson? Com o que você comparou, né, essa vida do rapaz? Eu comparei o episódio do rapaz com o terceiro caso que Jesus contou, onde os espinhos do mundo sufocaram e não deu fruto. Aliás, a Gláucia também postou uma palavra algum tempo atrás, chamada Campo Minado, e ela fala bastante disso, né? Eu vi que poucas pessoas ouviram, mas se você tiver interesse, né, tá bem legal a palavra dela falando sobre isso. Tem bem mais detalhes do que eu vou falar agora. Mas veja que o rapaz não quis largar o vício, desistiu de continuar o tratamento, né? E logo em seguida, Jesus explica essa parábola, né? Tá lá em Marcos 4, 18 e 19. Eu peguei só esse ponto da parábola. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, ambições de outras coisas, entram, sufocam a palavra e fica infrutífera. E comparando com a nossa vida cristã, né, pois isto acontece com muitos, e se não tomarmos cuidado com nós mesmos, né? As coisas desse mundo nos fazem desistir ou ficamos divididos. No caso do rapaz, o vício dele acabou com ele. E nós, né? O que acontece? Continuamos na igreja, né, com aquele ritual de comparecer a todas as reuniões, ou pelo menos aos domingos, mas somos infrutíferos no reino de Deus, né? Parece que a gente ouve a palavra, mas continuamos com os nossos prazeres no mundo, né? Os prazeres da carne, continuamos com os nossos pensamentos voltados às coisas desse mundo e não entendemos exatamente o que deveria acontecer na nossa vida, como seria estar voltado somente para o reino. Lembre que Jesus também falou que uma árvore que não der fruto será cortada, né? E qual é o final, então? É a morte, né? No caso do rapaz foi a física, mas no nosso caso é a espiritual. Então ouvimos, começamos com todo vapor, estamos felizes, mas o tempo vai passando e as coisas desse mundo acabam nos tirando a atenção. E é interessante que nesse momento, né, de muitas pessoas estarem em casa, tem se falado bastante nisso em vários vídeos, né? Momento de orarmos, de buscarmos, de verdadeiramente, né, lermos a palavra, jejuarmos. Mas isso são coisas que nós deveríamos fazer sempre, não é? Eu quero ver depois disso. Estamos tendo tempo agora e depois, quando voltarmos à nossa vida normal. Será que nós vamos
né? Como continuar buscando esse Deus da mesma forma que estamos agora? Espero que sim, né? Espero que seja um momento de mudança realmente na nossa vida. E a segunda parte, né, que me chamou a atenção quando o médico falou, é quanto a cuidar do efeito e não da causa. Eu acho que o pastor já falou sobre isso na igreja, não me lembro quando, mas acho que numa pregação ele falou bastante disso. Mas veja que às vezes na igreja nós buscamos, né, até igrejas diferentes ou dentro da igreja, o que nos dá prazer, que alivia os sintomas, não é? Ouvimos as palavras que queremos ouvir e não a que realmente é necessária. E normalmente a necessária vai doer muito, vai exigir um grande esforço de nossa parte. E aí, falando nesse esforço, eu lembrei de algumas palavras e percebemos que a causa que precisa ser tratada não são aqueles sintomas, aqueles probleminhas, né? É a nossa vida, o nosso eu completo. Não só uma parte, mas todo. Não adianta eu pensar, às vezes, eu tenho essa parte que é boazinha, eu posso continuar dessa forma. Eu vou mudar só essa outra parte. Só esses pecados que eu fazia, eu vou parar de fazer. Mas essas que são boazinhas aqui, que eu gosto de fazer, mas não implica nas coisas, vai continuar desse jeito. Então, sempre um pouco do velho homem vai ter aí. Então, eu acredito que não seja assim, não é? A causa, a raiz que a gente precisa atacar é a nossa vida todinha. E aí eu vou ler as partes que me chamaram a atenção, que eu lembrei da Bíblia. Primeiro é em João 3, do 1 ao 8. Bem famosa essa, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse cara era bom, não é? Acho que ele tinha bastante coisas boas. Talvez a maior parte das coisas da vida dele eram boas. E esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por que me chamou essa atenção, então, essa palavra da causa ser a nossa vida completa, né, todinha? Tem que nascer de novo. Se você nasce de novo, nova criatura você é. Isso, nada do que é passado vai estar aí. Tem que ser tudo novo. Tem mais algumas palavras. E dizia, está lá em Lucas 9, do 23 ao 24. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então veja, esse negue-se a si mesmo, negar nossas vontades, tudo, não tem como deixar coisas antigas na nossa vida, né? Mas aquilo era bom, não é? Não tem que nascer de novo e começar a andar conforme a vontade de Deus, conforme o Espírito te direciona, não é? Na passagem anterior ele diz, é como o vento, né? Ele sopra para um lado, para o outro, você não sabe de onde vem e para onde vai, mas é assim que deveria ser a nossa vida. Não quero dizer que você vai ter que abandonar tudo, parar de trabalhar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do interior, da vida interior, de ser uma nova criatura. É lógico que o trabalhar você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, não é? Você vai ter que tratar de sua família, cuidar de sua família, mas o interior tem que ser mudado totalmente. Na palavra anterior eu falei do coração, não é? Trocar um coração, você imagina. Então eu acredito que seja ligado essa palavra a isso. É uma vida nova, tudo novo. Lá em 2 Coríntios 5,17 disse: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, cuidar da raiz, né? Não tratar apenas dos sintomas, é cuidar da nossa vida completa, né? É uma nova raiz, um novo nascimento em Cristo. Tudo diferente. Eu creio que
tem que ser assim na nossa vida. Talvez enquanto continuarmos divididos, vamos estar sempre com o pensamento que algo está faltando ainda. Eu estou na igreja há 19 anos, né, que Deus me trouxe de uma forma, fazendo um milagre lá do nascimento da minha filha, mas eu às vezes sinto isso. Então é algo que eu preciso talvez mudar ainda, né? Preciso pedir para Deus abrir meus olhos, revelar a palavra dele, aonde está faltando essa mudança, o que falta morrer ainda do velho homem para ter esse novo nascimento, qual a causa que precisa ser tratada ainda, não só os efeitos, né? E como começar isso? Eu lembrei da palavra que o Fábio postou há uns tempos atrás, não é? Parecia que ele estava até meio bravo, né? Mas ele falou do arrependimento. Então eu acho que começa por aí. Nós precisamos nos arrepender da nossa vida, dos pecados, com certeza, né? Mas da nossa vida, que a gente vive uma vida fútil, às vezes não fazendo pecado, mas não fazendo as coisas de Deus, não é? Não amando esse Deus como devemos amar, sobre todas as coisas, não negando muitas coisas da nossa vida, não é? Muitas vezes nós não deixamos de fazer as coisas que a gente quer para fazer as coisas de Deus. Por isso, de novo, eu falei dessa quarentena, que muitos estão buscando a Deus, mas eu quero ver depois, né, como vai ser a nossa vida quando tudo voltar ao normal. Vamos continuar com essa força? Bom, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, vamos nos arrepender do que nós temos da nossa vida antiga. Vamos buscar esse Deus, esse novo nascimento, não é? Vamos cuidar da causa, né? Lá da raiz. Se tiver coisa errada, arrancar essas raízes para que nasça uma nova raiz, uma raiz em Deus, para que a gente faça essa vontade de Deus, não é? Tenha esse coração cheio de amor, um coração que agrade a Deus e que a gente possa, né, falar verdadeiramente, Maranata, venha, Deus, que a gente queira muito mais estar com Ele do que essa própria vida que nós vivemos hoje aqui. Amém? Fiquem com Deus, tenham um bom domingo. Espero que essa palavra possa ajudar-nos, né? Amém. Fiquem com Deus.